A tia hoje vai iniciar um novo assunto com vocês. Que assunto será esse? Pois vamos brincar novamente com os numerais. Mas antes, ela quer saber como foi o final de semana de vocês. Passaram bem? Curtiram o feriado? Olha, que bom! Para iniciar essa nossa aula, vamos ouvir uma história bem interessante. É a fila dos números. Então, a tia quer que vocês acompanhem aí em casa, certo? E prestem bastante atenção. Olá, crianças! Eu sou a professora Fabiola e eu estou aqui hoje para contar uma história para vocês. O nome dessa história é A Fila dos Números. Vamos lá? Numa escola, não muito distante daqui, existe uma professora chamada Zero. Zero é uma professora muito dedicada que gosta de tudo em ordem, bem organizado. Então, na hora de formar a fila, ela vai chamando um por um de seus alunos. E ela fala assim para eles: Queridos alunos, por favor, eu quero todo mundo na fila olhando para frente, combinado? E todos respondiam: Sim, professora Zero. O primeiro aluno era o número 1 e ele obedeceu à professora e ficou na fila olhando para frente. O número 2 também era um aluno muito obediente e entrou na fila atrás do número 1, sem olhar para trás. O número 3 também tinha um excelente comportamento e deixava a professora Zero orgulhosa. Também ficava na fila olhando para frente. O número 4 era um aluno nota 10. Ele, além de fazer as lições bem bonitas, caprichadas e organizadas, também era um aluno obediente. E a professora ficava muito feliz com isso. Todos estão olhando para frente. Vocês viram que fila bonita? Mas chegaram mais alunos. E o próximo aluno era o número 5. Sempre muito engraçadinho. Olha só para onde ele estava olhando. Isso mesmo, para trás. Mesmo a professora falando que a fila era para olhar para frente, ele sempre estava olhando para trás. E olha quem veio depois do 5, o 6. Esse 6 não tem jeito. Também é um aluno desobediente. Estava fazendo bagunça na fila. Olhem só, estava olhando para trás. Depois veio o número 7. Ufa! O 7 também era um aluno muito obediente e estava sempre atento ao que a professora falava. Por isso, estava virado para frente. Logo depois do 7, veio o número 8. Muito engraçadinho, mostrando língua. Mas mesmo assim, ele ainda estava obedecendo à professora, pois não estava olhando para trás. E o número 9, o último da fila, também se comportou muito bem. Olha para onde ele estava olhando. Para frente. Essa é uma sala de aula como todas as outras. Tem os alunos obedientes e os que fazem bagunça. Então, na hora de escrever os números, lembrem-se dos alunos bagunceiros da turma da professora Zero, que são os números 5 e 6, que estão sempre olhando para trás.
Então, crianças, voltando, né? Vocês gostaram da história? Mas que história mais interessante, não? É. Então, a gente vê que essa sala de aula lá da professora Zero, ela não é diferente das outras salas formadas por alunos, não é? A gente vê que lá os alunos da professora Zero tinha alunos comportados e os não comportados, que eram sapequinhas, não? Davam trabalho para a professora. Da mesma forma, acontece com a tia, com as outras tias da escola, né? E tem alunos que dá trabalho e aqueles, ó, que são 10, né? Então, deu para ver lá direitinho quais foram os alunos que deram mais trabalho para a professora Zero? Vocês lembram? Vamos lá, identificar na nossa sequência. Aqui a professora Zero, não era? Esse aqui é o número 1. Esse número, ele era comportado lá na fila? Sim, ele estava sempre virado para frente. E esse? Como é o nome desse número? É o 2. Esse número, ele estava comportado na fila? Sim, muito bem. E esse? É o número 3. Também muito obediente, estava comportado. E esse aqui, tia? Sim, ele é o número 4. Ele estava, ó, nota 10. E esse é o número 5. Ele estava comportado? Não, não, não. Ele não estava comportado, né? Ele não estava comportado. Ele estava virado para onde? Para trás, olhando para trás. Então, observar quando forem escrever o número 5, lembrar lá da historinha da professora Zero, que ele sempre vai ser escrito virado para trás, tá bom? E esse espertinho aqui é o número 6. Como é que ele estava se comportando lá na história? Muito mal, não era? Outro sapeca. Ele estava virado para trás também, virado para trás. Certo? Então lembre-se, quando forem escrever o numeral 6, ele também é virado para trás. E o 7, muito comportado, numeral 8, né? E o último, o 9. Então, os únicos dois que vocês vão escrever virados para trás é o 5 e o número 6, ok? Muito bem. E é certo ser como o numeral 5 e o 6 da história? Desobedientes à professora? Não, a professora não fica feliz, certo? Então vamos ser, ó, sempre nota 10, como vocês são, né? Tá bom? Que a tia, ó, ama todos aqui no coração, tá bom? Agora preste atenção que nós vamos descobrir o número do dia. Vamos prestar atenção aí. Para descobrirmos esse número, vocês lembram que a tia falou na aula passada, quando descobrimos o último número da nossa sequência que a gente aprendeu até agora, utilizando até esse varal, vocês lembram? Na aula passada? Pois a gente vai completar ele novamente até chegar ao número do dia. Tá bom? Vamos lá descobrir. Aí foi que a tia falou na aula passada que do 0 ao número 9 é formado só por um algarismo, tá bom? A partir do 10, certo? A partir do 10, o que acontece? Os números se
juntam e formam novos números. Então, vamos lá prestar atenção no varal, certo? E nós vamos descobrir onde vai se encontrar o nosso número do dia. Nós vamos começar pelo número 0. Muito bem. 0. Vamos ajudar a tia a descobrir os numerais. Então, o 0 já está lá no lugarzinho dele. Depois do 0, quem será? Quem será? Vocês aí já sabem, né? Que número é esse? É o número 1. Ótimo. Eu vou e coloco o número 1 depois do 0. E depois do numeral 1, tia, quem vai vir? É o 2. O número 2 vai estar aqui pertinho do número 1. E depois do 2, quem será? Número 3. Vamos lá colocar o número 3 no lugarzinho dele. Pronto. E depois do 3, quem vem? Vocês já sabem, né? É o número 4. Também obediente lá na história, né? 4. Depois do 4, quem será agora que vai vir? É o 5, certo? Depois do 5, número 6. Ótimo. Depois do 6, tia. É o 7. Isso mesmo, 7. Depois do 7, 8. Muito bem. Depois do 8, vem o numeral 9. Isso. E depois do 9, a gente vai iniciar uma nova fila, certo? Que vai vir o 10, que é o número 1 e o número 0 juntinhos. Então, a nova fila vai iniciar. 10. Depois do 10, tia, número 11. E depois do 11, isso mesmo, 12. Quem lembra do 12, que a gente já estudou, né? Já estudamos os numerais até o numeral 17. Depois do 12 vem o 13. Vamos lá, continuando. Depois do 13 vem o número 14. Que legal, né? Estão vendo os números se juntando e formando novos números? Ah, isso é muito legal. Depois do 14 vem o número 15. Isso mesmo, 15. E é o 1. Juntou com o 5, né? E formou o número 15. Ei, tá chegando, gente. Vocês lembram desse número? O número 16. Depois do 16, foi o último número que até agora a tia já mostrou para vocês. Quem lembra? É o 17. Foi da última aula passada. E depois do 17, ei, quem será? O novo número a tia vai apresentar agora. Vamos lá. Quem se juntou foi o número 1 e o número 8, que formamos o número 18. Muito bem. Então, esse aqui é o número 18, certo? Número do dia
é o 18, ok? Então, entenderam como é que é formado o número 18? É pelo 1 e pelo 8. Acompanha aí na telinha, certo? Então, crianças, observaram aí qual das filas se encontra o numeral do dia? Então, ó, primeira fila vai do 0 ao 9, certo? E na segunda fila vai do 10 ao número do dia, que é o numeral 18. E encerra por aí os números, tia. Não. Vocês têm muita coisa a aprender ainda, certo? Então, vamos para a nossa atividade do dia, certo? Então, o numeral 18, ele se localiza na segunda fila do 10, certo? Agora, vamos para a atividade do dia. Lembrem, família, que na aula passada eu pedi que vocês pudessem fazer uma tabela parecida com essa, para o bingo. Lembra do bingo estourado? Vai ser parecida, certo? Essa atividade, ela vai ser da seguinte forma. Depois que vocês fizerem a cartela aí, certo? Vocês vão utilizar números do 0, certo? Do 0 ao numeral 18, ok? Aí, aqui na cartela, vocês vão numerar do número 0 ao número 18, ok? Agora, esses números que vão ser feitos em pedaços de papel EVA, vocês vão pedir que a criança localize aí na tabelinha onde ele se encontra, certo? Por exemplo, onde vai estar o número 0? Você vai estar perguntando para a criança. Aí ele vai lá, encaixa lá no quadrinho onde se encontra o numeral 0. Depois, qual outro número? Número 1. Onde vai estar o número 1? E também você pode fazer o bingo. Coloca os números dentro de um saquinho, certo? Aí você, mamãe, papai ou responsável, balança o saquinho e vai tirando o número de dentro do saquinho e falando para a criança para ele marcar aí com os carocinhos do feijão. Certo? Parecido com aquele bingo estourado. Só que aqui os números vão estar dentro do saquinho, certo? E que vocês possam estar utilizando aí da forma que vocês acharem interessante e que as crianças possam aprender de forma bem lúdica, né, e atrativa, ok? Então, beijos e até a próxima.